Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, guarde a sua casa. Meu desejo é que você possa desfrutar dos cuidados do Senhor. Nós estamos aqui todos os dias, 6 horas da manhã, estudando a Bíblia, né? 6 horas o vídeo entra no ar. Nós temos esse momento devocional sempre de 5 a 10 minutos, e onde eu compartilho com você um pouco do meu devocional, do momento que nós estudamos juntos aqui. A gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, olhando versículo por versículo, fazendo um estudo bem detalhado. Hoje nós vamos começar o capítulo 14. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Como eu disse, hoje nós vamos para o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 14 de Atos, que diz: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os anônimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demorando-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles fizessem sinais e prodígios. Nós lemos aqui os 3 primeiros versículos do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Aqueles missionários que nós estamos estudando aqui, eles deixaram Antioquia e rumaram para Icônio. Essa cidade ela ficava numa estrada romana cerca de 145 quilômetros a leste de Antioquia, a mesma província da Galácia também. Essa cidade, situada num planalto, ela era cercada por campos férteis que recebia água de fontes que fluíam das montanhas próximas ali. Era um centro comercial muito grande que servia aquelas comunidades agrícolas da área. Tornou-se importante porque era às margens de uma rodovia principal, e desse centro saíam pelo menos 5 estradas que rumavam para o interior e nos territórios vizinhos. Por isso era uma cidade muito importante e estratégica para o avanço missionário. E então Paulo e Barnabé chegam a Icônio. Nessa cidade eles demoraram por um longo tempo, e como sempre, enfrentando tensões, enfrentando perseguições. Na sinagoga de Icônio, Paulo e Barnabé falaram, nós lemos no versículo 1 aqui, eles falaram com tal poder que uma grande multidão composta de judeus e gregos creram no Senhor Jesus. Como nós já falamos, o ministério deles começava na sinagoga, né, onde eles tinham a oportunidade de falar de Jesus. Interessante pensar que eles pregavam não apenas aos ouvidos, mas também pregavam aos olhos. Não apenas falavam, mas demonstravam. Nós somos informados no versículo 3 que eles pregavam com ousadia, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Sabemos que os milagres não são o Evangelho, mas os milagres podem abrir portas para o Evangelho. Nós sabemos que os milagres não eram feitos pelos missionários. Os milagres eram feitos por Deus, por intermédio daqueles missionários que estavam ali em Icônio. A pregação do Evangelho, ela precisa ser com ousadia da palavra de Deus. Aí você diz, mas e esses milagres sendo realizados ali? Nós estamos em um tempo aqui no livro de Atos em que a igreja estava sendo plantada, onde não havia testemunho de cristãos, onde não conhecia Cristo. Nós estamos falando em um tempo onde o fundamento estava sendo colocado, onde havia a necessidade da demonstração deste poder de Deus através dos milagres, para que as pessoas soubessem quem era Cristo. Nós estamos falando de um tempo do fundamento da igreja,
Então é importante fazer esta ressalva, porque senão nós vamos cair naquela vala comum de muitos hoje que estão nos rádios e na televisão anunciando apenas milagres e movimentação apenas exteriores. Hoje nós vivemos uma outra fase da igreja. Hoje o mundo sabe quem é Cristo. Hoje a igreja está espalhada em todo o mundo. Nós estamos aqui lendo o fundamento da igreja, o fundamento dos apóstolos. E havia necessidade destas manifestações para que as pessoas soubessem quem era verdadeiramente aquele Cristo que eles estavam anunciando ali. O Evangelho, ele precisava ser anunciado dessa forma. E é algo fundamental que o Evangelho seja anunciado com ousadia, com o poder de Deus. Porque senão vão ser apenas palavras aos ouvidos. Sempre que eu prego, eu gosto de pensar, e às vezes até falar, que na mensagem eu consigo ter acesso apenas ao seu ouvido. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem acesso ao coração. E é por isso que a palavra precisa ser ministrada dentro da vontade de Deus. É preciso que você esteja disposto a ouvir a voz de Deus para que essa palavra possa ir além do seu ouvido e penetrar o seu coração. A obra do Senhor, ela precisa ser feita dirigida pelo Espírito Santo. Ela precisa ser feita na orientação do Espírito, para que Deus possa operar de acordo com a vontade dEle, com o plano dEle, e tudo isso para a glória dEle, para que vidas sejam alcançadas. E ao lermos as Escrituras, nós vamos ver a forma que Deus agiu, maneiras diferentes, épocas diferentes, mas sempre com o único objetivo: vidas serem transformadas, serem alcançadas, vidas sendo salvas, e tudo isso para a glória de Deus. Eles pregavam não apenas aos ouvidos, mas testemunhavam do que pregavam. Nós vemos hoje, infelizmente, muitas pessoas, muitas circunstâncias de pessoas que estão pregando, falando, mas não vivem o que pregam. Não tem um testemunho de vida transformada, não tem um testemunho de cristão e vem falando. O Evangelho precisa ser falado e vivido. Que o Senhor Deus nos dê capacidade, nos dê sabedoria para falar e viver do Evangelho, testemunhar do Evangelho. Às vezes nós testemunhamos mesmo sem palavras, porque o nosso testemunho, aquilo que nós vivemos, impacta e deve impactar muito, e às vezes até mais do que as nossas palavras. Que Deus nos ajude a termos essa ousadia no falar, a testemunhar, a irmos além do ouvido, na direção de Deus, para que vidas sejam alcançadas, isso para a glória dele. Muito obrigado por me acompanhar mais um estudo. A gente avança um pouco mais no nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.